Hoje eu trouxe o celular porque eu não enxergo a hora para me ficar olhando, que eu não trago celular na igreja, mas hoje eu trouxe. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar trazendo uma palavra hoje, que é muito bom quando a palavra vem de encontro com a gente e fala com a gente, e você vê nessa palavra, né? E eu fiquei assim, o pastor Vanderlei falou para mim se eu tinha uma palavra. Falei, eu tenho já assim uma palavra, pastor. Pode. Que ele falou que se eu tinha para quinta, ele perguntou na segunda. Falei, tenho, pode marcar aqui, eu consigo. E assim, Deus falou demais comigo sobre essa palavra. Eu já preguei essa palavra. Eu amo essa palavra, eu amo esse personagem, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que Deus falou comigo, amém? Eu não vou ler ela inteira, porque é muito comprida, mas eu vou ler um pedacinho já para vocês entenderem, porque é uma história, né? Gostaria que abrissem Juízes, capítulo 6. Eu vou ler do 11 ao 20, tá? Porque é muito grande essa história aqui. Mas eu vou falar sobre ela toda. Amém? Juízes 6, 11, a partir do 11. Então, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita e Gideão, seu filho. E Gideão, seu filho, está malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal que tu és o Senhor que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a depronha perante ti. E respondeu: esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito, bolos asmos e uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxeram até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, pôs-os sobre essa penha e derrama-lhe, pôs em cima o caldo. E assim o fez. Eu estava estudando um pouco do livro de Juízes. A gente vai ver que quando a gente estuda, a gente acaba aprendendo, né? Eu sempre falo, quando a gente vem na igreja, a gente aprende muito com as palavras, com o testemunho, com o louvor. Hoje o louvor, assim, fez a gente voltar lá no passado, né? Super assim, eu falo que é cristocêntrico mesmo, né? O Cristo ali no centro de cada louvor. E assim, você estudando um pouco também, você aprende mais, né? Quando você vai lá e fala: nossa, eu nunca tive interesse em ver sobre isso. E eu comecei a estudar o livro de Juízes. E como Deus estava tratando muito comigo sobre várias coisas, eu falei: é isso, Senhor, que o Senhor quer falar. E se Deus vai falar comigo, eu creio que vai falar com cada um de vocês. Amém? Aqui a gente vê que Josué morre. E aí Josué, a gente sabe que Josué, ele foi o que entrou na terra prometida, foi
Moisés morreu, ele ficou no lugar. Uma missão muito difícil. E Josué não era rei, ele era um líder. As pessoas seguiam a ele. As pessoas iam com ele. Cada terra que ele conquistava, cada lugar que ele ia. E assim, é muito lindo ver a história de Josué. Só que Josué, uma hora ia morrer. Acho que é com 120 anos, se eu não me engano, que ele morreu. E ele foi um líder maravilhoso. Só que daí, quando você vê que quando Josué morre, aí o povo fica um pouco assim, sem liderança. Aí o que acontece? Vem o livro de Juízes. O livro de Juízes foram vários juízes, como Débora, acho que Jefité e Gideão, que eu quero falar de Gideão. Sansão, né? Que a gente sabe que também foi. Só que no livro de Juízes, se você for ler, tinha um povo que não conhecia Deus. E eles conheciam através dos pais deles. Só que esse povo, eles corrompiam muito. Era um povo assim que eles estavam com Deus, aí estava ali, vamos pôr a pastora. A pastora liderando a igreja. Aí saía a pastora, colocava, como se fosse uma juíza. Sai a pastora, entra outro. Aí se perde. Sai o outro, vai outro. Então era assim. E toda vez que um juiz saía, o povo se corrompia. E esse povo se corrompia demais. Eles se corrompiam tanto que eles iam para idolatria. Eles se juntavam com os filisteus. Eles faziam aliança com os filisteus, com os malequitas. Então, assim, eles faziam aliança com um povo que não era de Israel. E isso não era bom aos olhos de Deus. E toda vez que eles pecavam, que um juiz às vezes saía da frente e trocava, nesse tempo, eles faziam tudo que era errado diante de Deus. Mas assim, você lendo, você vê que 40 anos eles ficaram bem, porque eles se arrependiam. 20 anos eles ficavam bem, porque eles se arrependiam. 7 anos eles ficavam bem, porque eles se arrependiam. Mas era tipo estáveis. E é isso que eu quero perguntar para você, e para mim a primeira pergunta que Deus falou comigo. Até quando nós, porque aqui diz que eles, antes de eu fazer essa pergunta, a terra de Canaã manava leite e mel. Tudo que plantava, imagina, tudo que plantava dava demais. Só que o que aconteceu? Quando eles colocaram ele na mão dos medianitas, eles perdiam tudo. Eles ficaram 7 anos sofrendo na mão dos medianitas. Aqui no capítulo 6, eu não vou ler que é muito grande, eles ficaram 7 anos. E eles pereceram demais. Eles plantavam, eles colhiam, aí os medianitas iam lá e roubavam tudo que era deles. Eles pegavam tudo que dava, que era tudo de bom que tinha lá. Era azeite, era trigo, uva, tudo que era bom. Os gados, os midianitas iam lá e pegava tudo. Tirava tudo que era deles. E eles estavam desesperados. Aí até que chega uma hora que eles não aguentam mais. Porque eles não aguentam mais sofrer isso. Só que eles ficaram 7 anos nessa vida. Por 7 anos eles sofreram assim, perderam tudo que tinha, mas não se rendiam a Deus. Até que um dia, uma hora, diz aqui, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí o Senhor ouviu. A primeira pergunta que Deus falou comigo, e eu quero perguntar para vocês. Até quando nós vamos ser dominados na mão do inimigo? Até quando eu e você vamos dar poder para o inimigo tomar conta da nossa vida? 7 anos? 10? 40? Não sei quantos anos. Aí você fala, não, mas eu não estou na mão do inimigo. Realmente, graças a Deus, nós estamos. Porque Jesus, ele veio e trouxe a graça para nós. Mas aqui, a gente vê que eles estavam
destruído. Mas demoraram 7 anos. 7 anos. Aí Deus pega e fala assim: eu lhe enviarei um profeta. E assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu que fosse, olha que Deus fala, eu fiz vocês subir do Egito. Vocês saíram do Egito, um lugar de escravidão, que viveram 400 anos escravo. E de repente trouxe vocês numa terra tão boa, e vocês continuam errando. Que povo era esse, né? Foi Israel, um povo santo, escolhido, mas que eles viviam nessa, eu falo, tipo, não tinha assim, nessa variação. Uma hora com Deus, uma hora sem Deus, uma hora com ídolos, uma hora prostituindo, uma hora adulterando, tudo que eles faziam de errado. Mas Deus levantou aqui um profeta. E a primeira coisa, a pergunta que eu quero falar, que eu falei para você: até quando nós vamos ficar na mão dos medianitas? Até quando eles vão roubar de nós algo que a gente tem com Deus? Porque muitas vezes eles estão aí querendo roubar a nossa paz. Eles roubam a nossa paz. Eles roubam a nossa paz. Tantas vezes eles roubam a nossa esperança, a nossa intimidade com Deus. Eles podem vir e roubar e tirar tantas coisas de nós, os nossos sonhos. Ai, a gente fala assim: nossa, eu tenho tantos sonhos, mas aí vem inimigo lá e rouba de nós. Porque às vezes a gente dá esse espaço para ele. Quantas vezes as pessoas não estão mais na igreja porque não tem mais sonhos? Quantas vezes as pessoas não estão mais aqui porque deixaram roubar a sua alegria de estar aqui, o seu desejo de estar aqui? E é isso que os midianitas faziam. Eles roubavam tudo deles. E aqui eles estavam debilitados, cansados. É assim que o inimigo faz com a gente. Ele tira nossas forças. Ele quer tirar os nossos desejos de estar na igreja, de estar na presença de Deus. Mas aí, quando você chega e fala: eu não aguento mais, Senhor, ele fala: então eu vou enviar um profeta. Aí vem aqui o anjo do Senhor, o próprio Deus, que a gente sabe que é o próprio Jesus, que vem aqui como um anjo. E ele vem e chega e vê alguém malhando lá no lagar. Como todo mundo sabe, lagar é lugar de malhar uva. Mas Gideão estava escondido, porque ele estava com medo. Outro tópico: ele estava com medo. E esse medo é muito ruim na vida da nossa vida. Às vezes, lógico que o medo é bom. Tem medo que, às vezes, nos livra de acontecer coisas ruins com a gente, né? Igual eu falo, tem gente que tem medo de bicho, essas coisas que são coisas simples. Mas assim, o medo de Gideão aqui era tanto que ele nem acreditou quando chegou e falou para ele. Quando o anjo do Senhor chegou, ele começa a questionar o anjo. Mas como o Senhor entregou nós à mão dos medianitas? E ele estava ali escondido. Diz que lagar é um lugar assim de pedra para pisar em uva. E ele estava ali porque ninguém ia descobrir. Só que é muito interessante que, se você for observar e estudar, Gideão, ele estava ali com um propósito, deles não encontrarem ele. E por que ele estava malhando trigo? Porque era um alimento que ele ia ter. E ali, eles não iam até lá, porque era lugar de malhar uva. E eles iam estar escondidos ali. Então, os midianitas não iam encontrar ele ali. O inimigo não ia encontrar ele ali. E aí, ele está ali. E quando chega o anjo, fala para ele, né? Gideão, ele fala quem ele é, né? O Senhor é contigo, valente. Sabe que Deus pode falar isso para nós? O Senhor é contigo, homem valente, mulher valente.
Você está passando por tudo isso. Está vendo, Gideão? Você falou mesmo, está acontecendo tudo isso. Você está na mão dos midianitas, vocês estão na mão dos midianitas, vocês estão perdendo tudo mesmo que vocês plantaram, mas o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Valente é ao contrário de covarde. E para você, o que Deus falava para mim, para a gente tomar uma decisão na nossa vida, nós temos que ter coragem. Nós temos que ser valente. Eu tomei uma decisão muito difícil. Muito difícil. Eu tomei uma decisão que para mim, eu falo que eu desci lá no posto agora assinar o meu ponto. Eu falei assim, eu estava num casulo. Igual uma borboleta. Só que esse casulo, eu estou há 20 anos nesse casulo. E esse casulo, eu tentava sair com as minhas forças. Mas eu não conseguia. Porque eu não posso fazer com as minhas forças. E eu me achava covarde. Eu falei, eu sou covarde, não consigo. Tentei uma, tentei duas, tentei 4, nada. Mas é porque eu estava ali naquele casulo. E se a borboleta ela tentar sair, ela vai se machucar, ela vai quebrar as asas e ela não voa. Mas quando vem ali e pela natureza ela sai, ela voa muito alto. E Deus falava sempre comigo, covarde. E aí veio essa palavra. Quando Deus olhou e falou, tira todo o medo. O medo não pode fazer parte da nossa vida. Eu não sei do que você aqui hoje tem medo. Eu não sei qual o seu medo. Às vezes é o medo de sair de um trabalho e de um lugar e ir para outro. O que aconteceu comigo. Às vezes é de sair de um lugar que eu tinha 20 anos e falar, eu não aguento mais esse lugar. Porque esse lugar está me deixando doente. Esse lugar não é mais para mim. E é o medo deixava eu ficar. O medo deixava eu permanecer. Eu tenho as minhas amigas de fé, e eu todo dia, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço, Pati? O que eu faço, Fran? Meu Deus. E aquele medo, e o medo vinha. Mas e se eu sair? Vai ficar longe da minha casa. E aquele medo vinha. Até que Deus preparou um cenário. Deus, Ele prepara coisas que a gente não entende. Às vezes está acontecendo coisa na sua vida, irmão, não quer entender mesmo. Sabe por quê? Porque o que Deus faz a gente não entende. Porque os nossos olhos veem de uma forma, mas Deus faz de outra. E aí quando eu olhei e falei assim, Deus, eu estava igual Gideão, escondida dentro de um casulo, com medo. Mas quando o Senhor me tirou e abriu as minhas asas, eu senti uma paz tão grande. Eu senti uma alegria tão grande que parece que aquilo não pertence mais a mim. Às vezes nós temos medo de tirar coisas da nossa vida que não é para estar. Às vezes tem coisas dentro do nosso coração ou dentro do nosso lar que é para tirar e nós não temos coragem. Que é para falar e nós não temos coragem. Aí ele fala, aí a gente fala como Gideão, se o Senhor soubesse quem eu sou. Eu sou o menor. Eu não era o menor. Ele não era o menor. E aqui a segunda coisa. Que eu falei que, primeiro, eles tinham que sair da zona de conforto deles lá. Parar de... ir até Deus, né? E contar o que estava acontecendo. E pedir o socorro, né? E é outra coisa também. Às vezes a gente pede socorro. Socorro, Deus. Socorro, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor, socorro. Só que às vezes Deus está mandando, como diz aquela lá, mandou um barco. O homem estava lá no grande rio, lá no mar, lá, e mandou
não quis, mandou outro, não quis, mandou outro, não quis. E os 3 era Deus. Ele dispensou os 3 e pedindo socorro. E às vezes é Deus falando e você continua e eu continuo. Dá mesmo ciclo. O mesmo ciclo vicioso. Nós não conseguimos sair daquele ciclo vicioso. Porque está confortável. Porque está gostoso. Assim é o pecado. Mas aqui, a terceira coisa, quando o anjo veio e falou com ele, Gideão fez uma prova. Então tá bom, anjo. Eu vou lá e vou preparar para você um banquete. Aí eu fiquei pensando, eles estavam sendo saqueados. Estava tirando tudo deles. Mas diz que Gideão aqui, ele tinha um cabrito, bolos asmos e uma efa de farinha. Aí eu fui estudar, eu falei, nossa, mas assim, se eles não tinham nada, porque estava tirando tudo deles, Gideão estava certinho, né? Deus foi no lugar certinho. Ele foi na pessoa certa. Ele tinha 30 efas de farinha. Eu falei, então Gideão estava muito preparado. O Senhor é maravilhoso. Ele escolhe a pessoa certa. Ele vai na pessoa certa. Aí ele olhou e falou assim, se o Senhor tiver, me prove então. Aí ele preparou o altar e tudo aquilo subiu a Deus como um cheiro suave. Porque esse era o sacrifício. E aí vai. Gideão está lá. E eu quero pregar para Gideões nessa noite, né? Se você é hoje um Gideão, se considera como eu me considerei. Muitas vezes escondida muitas vezes, malhando trigo ali, não quero que ninguém me vê, não quero nada, eu quero ficar aqui porque eu estou com medo, porque eu não quero sair daqui, porque está vindo aí o inimigo, e ali. Mas de repente Deus chega e fala para você, homem valente, pode acreditar que você é valente. Você é valente. E é muito lindo que quando ele fala que ele tinha medo, ele quis dizer que ele é medroso. Né? Ele quis dizer, ele quis fugir. O medo faz fugir dos propósitos de Deus. O medo faz fugir dos propósitos de Deus. O medo faz nós fugirmos da direção de Deus. Às vezes Deus fala, tipo, a gente fala, não tem mais profecia, não tem mais revelação. Mas tem sim, sempre tem. A maior revelação está aqui. E Ele está falando e a gente tem medo. Ele está falando, faz assim. Você faz ao contrário. Ele faz dessa forma. Né? Às vezes Deus está profetizando através de alguém que está falando aqui em cima. Ou às vezes com uma conversa no amigo. E às vezes a gente não entende. E Gideão foi o profeta escolhido. Então, quando ele continuou falando. E ele faz a prova, que vocês acreditam que já sabem. Então me prova de novo, Senhor. E assim vai indo. Até que Deus fala, olha, Gideão, você vai destruir os midianitas. Sabe quantas eram? 135.000, mais ou menos. Midianitas esse povo, esses inimigos. 135.000 só. E Gideão, com medo. Mas é muito lindo que quando Gideão, ele estava tanto com medo que ele foi lá, escondidinho, escutar o que eles estavam falando. E você vai ver que é muito interessante. Que ele vai lá, eu falo, peraí, Gideão é medroso, mas já acabou o medo. Ele era o menor, mas já sentiu o maior, porque Deus falou com ele. E ele vai lá escutar o que estão falando. E diz assim, que chegando pois de Gideão, eis que um certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho, e eis que um pão de cevada, olha só, o que ele ofereceu para o anjo do Senhor? Pão. O que ele ofereceu? Aí continua aqui. O pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda.
de comandante, de maneira que esta cai e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. E respondeu o companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão? Gideão nem sabia como ele ia, mas ele ouviu. E ele, na hora, ele falou assim: é de Deus. Será que nós temos essa certeza? Será que quando algo vem e fala com você, mesmo você sentindo menor, mesmo você falando assim: eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor dos menores, dos menores e dos menores. Ele quis dizer isso. Eu não sou nada. Aí, mesmo com medo, ele vai lá e ouve. E eles contando a história, como vai ser. E eles falam que seria a espada de Gedeão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo o povo de Arraial. Gideão estava com 32 mil homens para vencer essa guerra. Aí Deus pega, imagina, 32 mil homens. Eu acredito que Gideão falou: não, 32 mil é muito pouco, porque é 150 mil. Mas se Deus está mandando agora, eu já entendi que eu sou corajoso, valente, eu vou. Aí Deus olha e fala: só que tem uma coisa, Gideão, eu não quero os covardes com você, não. Covarde não vai. Deus é muito bom, né? Covarde não vai. E aí, o que aconteceu? 22 mil covardes foram embora. Aí Gideão, sobrou 10 mil. Nossa, ótimo. Mas ainda assim, sem estratégia ainda, hein? Ele nem sabia o que ia ser. É como Deus falar para você: vai lutar, mas você não tem nada nas mãos. E Gideão já sabia que Deus tinha falado com ele, porque havia feito várias, sobre algodão lá, várias provas. Então ele entendeu que Deus estava. Aí quando ele viu aqui, aí Deus fala: peraí, Gideão, 10 mil? Bom, eu quero só os corajosos com você. Fora os corajosos, eu quero também aqueles que estejam atentos, ligados. É uma coisa que nós, igrejas, não estamos. Muitas coisas diante de nós passam desapercebido. Muitas coisas, muitas vezes nós estamos desligados. Deus não quer esses. Ele quer que a gente esteja ligado o tempo inteiro. Porque os medianitas estão ali. Não pode qualquer um lutar com ele. E Gideão sabia que ele ia com 10, com 32, diminuiu para 10. Aí vem e fala de novo: peraí, Gideão, aquele que for lá e beber água de tal forma, assim, esses vai embora. E aí, o que acontece? Só 300 faz do jeito certo. Os outros 9.700 faz tudo errado. Então vai embora mais 9.700. Fica só 300. Os 300 que beberam a água, eles beberam com uma mão e seguravam a espada do outro lado. E é assim, ligados, atentos. Como que você está? Você está atenta ao que está acontecendo na sua vida? Para estar preparado para ir lá lutar? Você está atento? Como você está? Eles beberam a água, mas no mesmo tempo eles estavam ligados. Deus falou: é esses que vão com você. Aí diminuiu. Foram para 300. Então Gideão, ele sabia. Depois de que ele sabia que ele ia com os 300, ele vem aqui, ouve aquilo, e ele fala uma coisa muito linda. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o significado, adorou e tornou ao arraial a Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial
dos midianitas nas nossas mãos. Gente, não tem como fazer nada se nós não seguirmos as coisas que Deus tem para nós. O inimigo vem como uma alavanche, assim, tentando nos derrubar de toda forma. Sabe quando vem aquela chuva que derruba tudo? Ele quer fazer isso. Ele quer tirar de nós o que nós temos de mais importante, que é a presença de Deus. Ele quer, aqui em Juízes, a gente vê que eles estavam perdidos. Ele quer deixar nós assim, perdido no casamento, perdido no trabalho, perdido na vida financeira, perdido em tudo. Só que quando ele levanta nós, Gideões, como Gideão, ele fala, vai Gideão, é com 300 que você vai vencer. Então, o medo de Gideão passou. Ele olhou o propósito. Igual Pedro. Pedro estava lá, Jesus estava lá, eles acharam que era fantasma e Jesus andando sobre as águas. Pedro veio sem medo. Depois ele acabou afundando porque o medo veio. E eles estavam assim, e agora? Vamos lutar. 300 só contra 135 mil. Para você é possível? Para mim seria impossível. Falar, eu não consigo. Eu seria a primeira que falava, peraí, eu vou embora, que eu não... Seria uma covarde mesmo. Mas era tão lindo que Deus falou assim, eu vou dar 3 coisas para você, Gideão. 3 coisas. Aí Gideão, imagina, espada, né? Vai dar espada, porque eles tinham uma espada. Ai, mas eu acho muito lindo. Deus é maravilhoso, gente. Se você olhar, você fala, Deus, o Senhor é demais. Porque assim, peraí, vai lutar, vai vencer, estou contigo, homem valente, de 32 mil sobrou 300. É esse que eu quero, para você saber que é eu que vou lutar por você. Porque não é nós que lutamos sozinho, é Ele que luta por nós. Quando você sai da sua casa, você fala, eu não vou sozinho, o Senhor vai do meu lado. Eu não estou nessa luta sozinha, o Senhor está do meu lado. Porque com 300 é impossível. E muito menos que você vai levar, Gideão. É uma buzina, uma tocha e um cântaro. Meu Deus. Mas ele já sabia, e ele ouviu e falou, vamos embora, porque o Senhor é comigo. E chega lá, ele começa a sua estratégia. Sempre numa guerra, se você for ler, na frente, fica todos que, assim, que comandam, né? Então, por exemplo, Gideão ia ficar na frente. Então, ele fez assim, 100, 100 e 100. Fez tipo, separou. E assim, ele pegou e falou assim, olha aqui, vocês vão ficar assim. Vai ficar dessa forma. E colocou. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens, que com ele iam as mediações do arraial, já estava preparando para a guerra. E eles lá, sabendo que ia ter a guerra, esperando, com 135 mil. E ao princípio da vigília, foi à noite, havendo-se pouco tempo, antes trocando os guardas, e tocaram as trombetas, não, aqui, mais para cima. Ele separou os homens e deu para eles os cântaros, as trombetas e a tocha. Então, o que aconteceu? Eu não vou ler porque é muito longo. Chegaram lá, esse homem que eu já falei quem ele era, que eu e você muitas vezes somos, né? Covarde, mas que Deus vem dar ousadia para nós e a gente vai. Dá ousadia, a gente vai, vou fazer, porque o Senhor é comigo. E aí vai lá. Aí estava lá os medianitas e era à noite. Então estava tudo escuro. Então ele pegou e falou assim, então vou separar 100
E ele falou assim: havendo-se pouco tempo antes dos guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cantos que traziam nas mãos. Assim trocaram os 3 campainhas, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, que seguravam a mão esquerda, e as tochas na mão direita. E as trombetas que tocavam, e exclamaram, olha que tremendo, gente: espada pelo Senhor e por Gideão. Ele deixou eles confundidos. Os medianitas e o povo que estava lá ficaram confundidos. Será que você, com uma tocha, com uma trombeta e com um cântaro, você confunde o inimigo? Ah, confunde. Eles ficaram confundidos. Eles viram tanta gente. É como se estivesse milhões de pessoas. É como se tivesse aqui, diz aqui, ó, ao soar das 300 trombetas. Preste atenção. 300 trombetas. Imagina um barulho, né? Nossa, imagina, vocês sabem o barulho de uma trombeta, de um chofar que fala, né? Imagine aquele barulho de chofar tocando. O Senhor tomou a espada de um contra outro. E isso em todo o arraial, que fugiu o ruído de Zererá. Até, olha o barulho para onde foi. Bet-sita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Então os homens, sabe o que eles fizeram? Muitos se mataram uns aos outros, porque acharam que era uma multidão. Aonde você vê um cântaro, uma trombeta, uma tocha e 300 homens, Deus enxerga uma multidão. Deus faz verem uma multidão. Aonde você olha e fala: eu não tenho força, Deus fala: você tem sim, porque eu sou contigo. Vai, homem, vai, você não é o menor, porque eu te vi. E ele ainda foi questionado, porque ainda ele foi lá e destruiu todos os altares, porque o pai dele construía altares, e ainda ele ia ser perseguido até por isso. Mas esse homem era muito valente. E a igreja está precisando de Gideão. A igreja está precisando de Gideão. Gideão que não foge da guerra, que pode vir o que for. Você vai se entristecer, você vai falar que você é pequeno, você vai falar que você tem pouca fé, mas olha, eu vou falar uma coisa para você: você vai vencer 135 homens com uma tocha, com uma trombeta e com um cântaro. Quando você acender a tocha, Deus vai mostrar para eles uma multidão. Quando você quebrar o cântaro, Deus vai ouvir aquele barulho, fazer aquele barulho vir, e os inimigos vão ser derrotados. E quando você tocar a buzina, eles vão fugir. É isso que fala a Bíblia: os inimigos irão fugir. Eles têm que fugir de nós. Eles têm que olhar para nós e ver que Deus está em nós. Eles têm que olhar para nós, falho, pecador. Muitas vezes pecamos, erramos, sentimos os piores dos piores. Mas Ele olha e fala: eu sou contigo. Eu sou contigo, Gideão. Eu sou contigo. Por quê? Porque você ouviu a minha voz. Você soube em todo o tempo que eu estava com você. E é isso que Deus quer tratar com a gente. E a gente sabe que no soar da trombeta aconteceu. Eles foram todos derrotados. E Gideão venceu. Gideão venceu. E eles viveram por mais um tempo livre. Livre. Mas assim foi vindo. Juízes. Aí você sabe da história de Sansão. Você sabe que o inimigo, ele não vai parar. O inimigo não vai parar. Ele vai levantar sempre. Ele vai levantar por pessoas que estão ao teu redor. Ele vai levantar e mostrar para você um manjares.
lentilhas. Ele vai levantar, mostrar para vocês tantas coisas e para mim. Mas eu quero te falar que quando você está na presença de Deus, mesmo que seja com pouca força, mesmo que seja com 300, mesmo que seja com esses 3 itens, mesmo que você não tenha uma espada na hora para lutar, vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Porque você vai contar os milagres de Deus. Eles continuaram errando. Veio Sansão. Depois que acaba o livro de Juízes, começa os reis. Primeiro o rei Saul. E a gente sabe que cada vez eles erram, retornam, erram e retornam. Mas todo tempo eles se arrependem. Mas assim, o Antigo Testamento, não o Velho, é muito lindo quando a gente vai para o Novo e a gente vê que veio alguém e que mesmo errando, mesmo pecando, ele foi lá e morreu por mim, por você. Por um Gideão, por uma Luciana, por um Lucas, por uma Lucimara, por cada um de nós. E hoje a gente tem um acesso direto a Ele. E eu quero falar para você que a nossa infidelidade, que a gente é, como era de Israel, sempre Deus vai ser fiel com a gente. Mesmo nós sendo infiel. Isso não é para a palavra de oferta. Isso é para nós. Mesmo nós sendo infiel, Deus continua fiel. Mesmo ele sendo infiel, Deus vinha e continuava abençoando. E levantava pessoas. Que você seja essa pessoa que se levanta. Que eu seja essa pessoa que se levanta. Que eu seja um Gedeão. Que eu seja um Sansão. Que eu seja um Davi. Que eu seja um Moisés. Que eu seja um Josué. Que eu seja tantos da Bíblia que se levantaram. E que cada um tem algo para nos mostrar. Aqui tem preciosidades. Aqui tem tudo. E eu quero deixar para vocês, para terminar. Nunca pense que você é um coitadinho. Nunca se vitimize, porque você não é. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu estava pensando, teve vários reis. Saul, Davi, foram vários reis, Salomão, né? Mas teve um que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele está aqui. Gostaria de convidar você a se levantar. E eu quero falar para você, como Deus tratou comigo, que pode ter tratado com você. Não tenha medo. Vai com o que você tem nas suas mãos. Não pense que é pouco. Porque o pouco com Deus é muito. E outra coisa, siga sempre aquilo que Deus tem para você. Eu lutei, eu orei e pedi oração. Aí eu tenho certeza que não foi pelas minhas forças, mas foi a própria mão de Deus. E hoje eu estou super bem. Eu estou super bem mesmo. A Paty pode ver no meu semblante a diferença. E eu posso falar aqui, até aqui me ajudou o Senhor. E Ele é conosco. Amém? Aplauda o Senhor, amém?